No programa Nossa Paraíba de hoje, a gente leva você a uma viagem ao município de Catolé do Rocha e conhecer nesse lugar, cravado no sertão do estado, um sítio arqueológico com desenhos primitivos no imenso lajedo. A história na arquitetura religiosa e a cultura expressa na sanfona de Seu Assis. A história sempre está ligada à religião de cada cidade, de cada município. E não é diferente de Catolé do Rocha, onde começa a partir desta igreja que tem quase 300 anos de existência. Comigo está aqui o Ginaldo Lima, que trabalha com a história da cidade. Essa igreja aqui é a mais antiga, então? Exatamente, Ari. Nós estamos na Igreja da Conceição, que fica aqui na comunidade da Conceição, na zona rural de Catolé. Foram aqui que ocorreram as primeiras povoações do nosso município, ainda no século XVIII, né? No início de 1700. E não se sabe ao certo a data de construção dessa igreja, porque a documentação que nós temos já é do século XIX, de 1800, quando José Lobo chegou aqui, essa igreja já existia. O que existe são pesquisas e estudos a respeito da construção dessa igreja, mas tudo indica pela arquitetura, que é do barroco tardio, que ela é do início do século XVIII, 1720 aproximadamente, sendo então uma das igrejas mais antigas do sertão e a igreja mais antiga do nosso município de Catolé. Eu queria só abrir um parênteses nessa história, é de que antes da igrejinha aqui, Catolé do Rocha foi povoado por primitivos, por Exatamente. tribos indígenas. Eu queria que você, Exatamente. nesse momento, falar sobre isso. Várias tribos indígenas povoaram aqui, né? Os caiacus, os pegas, os tapuias habitavam aqui essa região, e com a descoberta do sertão, né? A conquista do sertão, chamado, né? As guerras bárbaras que aconteceram no sertão, depois a coroa dividiu toda a região sertaneja em sesmarias. Aqui era uma sesmaria que pertencia à família Arruda Câmara, né? A muito conhecida família Arruda Câmara. Também depois veio a família Maia, que são famílias tradicionais aqui da nossa cidade e que já nessa época foram donatários aqui dessas terras. Agora, eu queria que você falasse uma coisa que é interessante em relação à história de Catolé do Rocha, porque embora a igrejinha, a cidade deveria crescer em torno da igrejinha, ela cresce em outro lugar. Por que isso? Não aqui. Aqui nós estamos numa região que a priori é conhecida como uma boa região, de boa fonte de água, terras boas, mas também, já alguns anos depois, em 1770 aproximadamente, o coronel Francisco da Rocha Oliveira é o dono de um sítio chamado Catolé de Cima, entre o Riacho Agon, nas margens do Riacho Agon, o riacho que atravessa a nossa cidade ao meio. Ele, dono dessa propriedade, doou à igreja uma parte de terra e fez uma capela em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios. Anos depois, em 1835, quando houve o decreto de emancipação do nosso município, o distrito sede do município ficou então sendo lá em Catolé do Rocha, em homenagem a Francisco da Rocha Oliveira, e Catolé pela alta incidência das palmeiras, né, de coco catolé que havia aqui na região. Lá, devido a essa igreja, foi onde houve a maior povoação, as margens do riacho, o fácil acesso à água e também a questão da igreja, que era onde sempre ficavam as maiores povoações. Infelizmente ou felizmente, lá houve uma maior povoação e não aqui, né? Por isso nós temos a nossa cidade lá. Uma coisa interessante é que Catolé do Rocha é o berço de famílias tradicionais, a exemplo de Maia e Suassuna, grandes políticos. Maia, Suassuna, Barreto, nós temos um ex-governador da Paraíba, João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, é natural de Catolé do Rocha também.
grandes políticos, advogados, médicos, são algumas famílias tradicionais aqui originadas em Catolé, a exemplo de Maia, Suassuna, a própria família Barreto, também os Sá Cavalcante, que são daqui. O deputado que fez o decreto, a lei de emancipação do nosso município é José de Sá Cavalcante também, daqui da nossa cidade. Então essas famílias são em torno de 5, 6 famílias originais aqui dessa região, mas que depois se desmembraram em várias outras, né? Agora, retornando aqui para a estrutura da igreja aqui, Nossa Senhora da Conceição, as paredes são bem largas, né? Mais de 1 metro aí de largura, né? Marca essa arquitetura como a gente falou, a arquitetura tem traços de barroco, embora seja um período já mais recente. As paredes, essa questão das paredes serem largas, o pé direito ser alto, tem algumas funções. Primeiro, a função de arejar o ambiente, tornar mais frio, mais ventilado, exatamente. As paredes mais largas, elas fazem com que o calor de fora demore mais para fazer essa troca de temperatura com a temperatura interna. Também a questão do pé direito alto também é para isso também. E uma questão também de defesa, né? As paredes largas, caso houvesse algum confronto ou alguma coisa, o fato das paredes serem muito largas protegeria também a construção. Essa igreja compõe o que nós chamamos de Rota dos Casarões, que toda essa faixa aqui de terra, desde a PB 323, ultrapassando a PB 325 até chegar na fronteira com o Rio Grande do Norte, eram terras da família, e como os coronéis se destacavam bastante, com os casamentos, as heranças, cada coronel herdava uma parte de terra e construía suas casas. José Lobo construiu vários casarões para os filhos e netos. E aqui a gente tem a Rota dos Casarões, com cerca de 9 casarões antigos, o mais antigo sendo o de Zé Lobo, de 1830, mas também o casarão de Valdivino, o casarão de João Agripino Maia, que foi governador da Paraíba, o casarão onde ele nasceu, no caso, o casarão do pai dele, né? Também o casarão da Santa Idalina, o casarão do Olho d'Água, enfim, o casarão de Diomedes Lobo, vários casarões aqui, alguns construídos por Zé Lobo, para os seus herdeiros. E a peculiaridade é que os casarões têm uma arquitetura muito semelhante, ressalvado alguns detalhes, porque um tinha a proposta mais moderna, outro mais tradicional, mas aí o pessoal, os guias, são mais capacitados para dizer cada diferença, mas sempre casarões muito semelhantes, e nós temos preservado cerca de 6 ou 7 casarões aqui nessa rota, cada um com sua história, sua peculiaridade histórica, que nos orgulha muito nosso município. Ponto de partida, essa capela aqui, mas vamos ter a matriz no centro e também a capela em cima do monte. Isso, a religiosidade aqui em Catolé ela é muito aflorada, né? Nós temos a Capela da Conceição como sendo a mais antiga. Nossa igreja matriz inicial de Nossa Senhora dos Remédios, infelizmente, foi demolida, mas em 1874 foi construída a nossa matriz lá no centro da cidade, e ela passou por algumas reformas, e nós temos aquela bela igreja lá, que terminou de ser reformada por volta da década de 40. Aliás, é um cartão postal da cidade. É o cartão postal da nossa cidade, a igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios, uma igreja muito bela. E também a capelinha do Monte Tabor, que foi construída pelo padre Belisário, por volta de 1910, o padre construiu a capelinha para morar lá. E ele queria passar seus últimos dias lá naquela capela, então foi ajudado pelos fiéis que subiam levando materiais em animais ou até mesmo nas costas, e construíram aquela capelinha. Um fato interessante é que a capela, nós estamos falando de 1910, não havia uma comunicação tão fácil. Então a capela tinha uma luz vermelha na frente, que quando o padre morou lá, então quando o padre precisava de alguma ajuda da cidade, ele ligava a luzinha, uma bateria, e a luz acendia, alguém ia lá saber o que é que ele estava precisando. É muito interessante. O padre acabou indo para outras paróquias, e quando faleceu, seus restos mortais estão lá realizando o desejo dele, né, que era de morar lá até seus últimos dias, e está até hoje lá. Catolé foi descoberto um dos maiores sítios arqueológicos
do Nordeste. Acredito que do Nordeste. E isso vai trazer turismo, vai trazer economia, vai trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Uma cidade verde, que é considerada a cidade mais verde do sertão da Paraíba, tanto que devido a esse nome, a essa divulgação de que Catolé, a esse reconhecimento de que Catolé é a cidade mais verde da Paraíba, eu mandei esse ano fazer essa homenagem à nossa cidade, embelezando aqui a nossa Praça José Sérgio Maia com o nome Catolé do Rocha, a cidade mais verde do sertão. Então, isso para mim é motivo de alegria, além de uma culinária, além de alguns pontos turísticos que tem em Catolé. Uma culinária importante, que eu acho que pouca gente sabe, que a rede de restaurante Mangai, que inclusive é de uma tia minha, e a rede de restaurante Nau, saiu de uma filha de Catolé. Isso para a gente é motivo de orgulho, é motivo de satisfação, uma vez que uma catoléense se destacou no cenário da culinária, no cenário da gastronomia em todo o Brasil, tendo restaurante em todo o Brasil, no Nordeste, em São Paulo, em Brasília e também em Recife, se destacando como uma das melhores gastronomias do Nordeste, de uma filha de Catolé, que por sinal é minha tia, Leneide Maia. Então, para a gente é motivo de orgulho. Catolé é uma cidade hospitaleira, que quem vem, volta. E quem vem sempre tem uma coisa a lembrar, muitas coisas a lembrar positivamente. Catolé que tem um dos maiores carnavais do sertão da Paraíba. Felizmente, devido a essa pandemia, a gente teve que cancelar. Então, tem um desenvolvimento muito grande na indústria, onde a gente fechou parceria agora com o Sebrae, montando um posto do Sebrae. De forma que o que a gente tem é que inovar, trazer investimentos. Investimento através de parcerias com lideranças, com a iniciativa privada, para que gere emprego e renda para que o nosso povo viva cada vez melhor. A seguir, você vai conhecer um dos maiores sítios arqueológicos recém-descobertos na Paraíba. Aqui tem vários desenhos e inscrições rupestres, né? E significados que ainda não são bem entendíveis, né? Os detalhes você confere em 1 minuto.